Marcos Doval prestou um depoimento muito longo sobre aquelas acusações que ele fez gravíssimas sobre Bolsonaro, que Bolsonaro teria extorquido para utilizar equipamentos da BIM para gravar o ministro Alexandre de Moraes. Foi um depoimento longo e dizem aí as más línguas que ele pediu em vários momentos para que o depoimento fosse encerrado, porque foram avistados alguns peixes lá na Argentina com formato de piu-piu. E vocês sabem que o Marcos Doval tem como hobby, passatempo, observar esse tipo de coisa, né? Porque ele gosta de olhar aí uns pombos ou umas rolinhas, como é chamado. Esse depoimento do Doval, ou ele se acusa ou ele acusa o Bolsonaro, porque no fim dessa história, um dos dois vai ser preso, ou o Bolsonaro ou Marcos Doval. Eu quero que você coloque nos comentários quem você acha que vai ser preso. Marcos Doval, Bolsonaro ou você quer que sejam os dois? O que você acha do senador Marcos Doval? Deixe o seu like se você quer que ele ou Bolsonaro sejam presos e se inscrevam no canal. A acusação do Marcos Doval, pessoal, foi uma acusação muito séria, muito grave, ainda mais dele sendo um senador da República. Então ele precisaria explicar tudo o que aconteceu. Porque a primeira versão que foi dada pelo Marcos Doval apontou que ele teria sido extorquido pelo Bolsonaro para fazer aquela gravação. Então o Bolsonaro ele foi lá e ele o pressionou a fazer isso. E aí o que acontece? É uma acusação muito séria, porque o Marcos Doval disse que houve até uma conversa para a utilização de equipamentos da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Olha só. Então tudo é muito sério. Esse caso precisa ser levado, tem que ser passado limpo, porque nós não podemos ter, independentemente se seja Bolsonaro ou qualquer figura, qualquer presidente, você tem uma acusação muito séria sobre um presidente da República que queria atacar ou criar uma situação para incriminar, condenar ou boicotar o ministro do STF. Então hoje houve o depoimento do Marcos Doval. Foi um depoimento longo, um depoimento de 6 horas, que era necessário, porque ele havia mudado 4, 5 vezes as versões iniciais. Primeiro ele falou que houve o contato do Bolsonaro, depois ele voltou atrás, depois ele falou que é uma coisa diferente e por isso que ele quase foi preso. O Marcos Doval, ele só não foi preso porque o Alexandre de Moraes não quis, porque se o Xandão quisesse, ele já estaria preso e ele vai ser preso, isso é indubitável. O Marcos Doval não deu nenhum tipo de declaração ao término do depoimento. É possível que alguma coisa venha à tona, mas nesse momento nós não temos informações mais profundas. Mas foi um depoimento longo, praticamente 6 horas. E picardias e brincadeiras à parte, com os peixes lá da Argentina, um depoimento de 6 horas é porque tinha muita coisa para ser esclarecida. E como nós falamos aqui, um dos dois vai ser preso. Ou o Bolsonaro por ter pressionado o Doval, ou o Doval por ter mentido. O que nós temos de concreto é que essa reunião aconteceu, o próprio Bolsonaro confirmou, e as mensagens encontradas no celular do Marcos Doval mostram que, de fato, aconteceu alguma coisa, teve um pedido, e que o Marcos Doval fazia um jogo duplo. Pelo menos essa é a informação que foi trazida pelo Rodrigo Rangel, do site Metrópolis. Ao mesmo tempo que o Marcos Doval conversava com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira a respeito da trama, ele passava essas informações pelo telefone para o Alexandre de Moraes. Então ele fazia esse jogo duplo e também conversava com o Daniel Silveira e com o Bolsonaro para gravar o Alexandre de Moraes. E tudo isso era reportado a terceiros, porque ele falava, olha, eu tenho aqui uma bomba que eu não sei em que lado vai explodir, se vai explodir no lado do Lula, se vai explodir ao lado do Bolsonaro, mas ela vai explodir. Então havia essa reunião, houve uma reunião com esse teor de gravar o Alexandre de Moraes. Ou caso contrário, o Marcos Doval ele pirou completamente, ele surtou, enfim. Mas essa reunião, e ele confirmou com várias pessoas, porque além dele ter conversado com esses terceiros nos grupos dele de rede social, ele falou por Flávio. O Flávio Bolsonaro, na época que esses escândalos vieram à tona, na época que o Marcos Doval concedeu a primeira entrevista coletiva, o Flávio foi até a mesa diretora do Senado e falou sobre isso. Olha, eu conversei com o Marcos Doval, ele me falou que houve de fato essa reunião, ele confirmou que haveria essa pressão em cima dos parlamentares e o Flávio cobrou uma explicação e um esclarecimento. Ele até falou, não estou imputando crime nenhum, porque isso é uma acusação muito séria, mas precisa ficar esclarecido. Se naquela época o Flávio também confirmou a investigação, ou melhor, se o Flávio também confirmou a reunião, o Marcos Doval então mentiu para todo mundo? E se o Flávio confirmou,
É porque o Marcos Duval falou pro Flávio. É uma situação assim muito esquisita, que vai sobrar pro Marcos Duval. No depoimento do Bolsonaro, o ex-presidente tentou se eximir da responsabilidade. Ele tirou o corpo fora e jogou a responsabilidade toda nas costas do Marcos Duval. Óbvio, o Marcos Duval não é um aliado tão próximo assim do Bolsonaro. O Bolsonaro já jogou Daniel Silveira, Roberto Jefferson, pessoas muito mais próximas dele aos leões, não ia jogar o Marcos Duval? Claro que iria. E vai sobrar, porque o Bolsonaro confirmou a reunião, mas falou, isso é coisa de maluco. Os detalhes do depoimento do Bolsonaro nós não tivemos a informação. Nós não tivemos, pelo menos, detalhes mais profundos. O que nós tivemos é que o Bolsonaro tentou tirar o corpo fora, falou que ele nunca teve esse papo, nunca falou de trama com o Marcos Duval, a reunião teve lá o seu caráter até republicano, ele não sabia de nada. Agora ninguém quer saber de nada, né? Agora ninguém sabe, essa reunião não existia, eles estavam lá para jogar Yu-Gi-Oh! Tá? Vai ser o final dessa história. E é por esse motivo que eu concordo muito com o Josias de Souza. Josias de Souza do UOL, ele fala algumas coisas que eu não concordo, mas isso ele tem muita razão. Uma acariação é necessária. As partes envolvidas precisam ser acariadas. O Bolsonaro tem que ser colocado de frente pro Marcos Duval. O Daniel Silveira tem que ser colocado de frente ao Marcos Duval e as versões têm que ser ali sobrepostas. Isso é necessário porque há uma grande quantidade de versões, cada um apresenta uma. O que nós sabemos é que a reunião aconteceu, porque isso todas as versões confirmaram. Mas uma acariação é importante, só para ver o que vai acontecer. Olha, a versão do Marcos Duval foi essa. Bolsonaro, o que aconteceu de fato? Não, aconteceu isso, isso e aquilo. Então nós temos que ter esse procedimento jurídico, acho que é muito importante, para passarmos a limpo. Porque nós não podemos ter dúvidas sobre a conduta de um senador e a conduta de um presidente da República para tentar incriminar um ministro do STF. Isso não pode acontecer. Por isso que eu falo para vocês, um dos dois vai ser preso. Ou o Bolsonaro ou o Marcos Duval. Porque o que o Marcos Duval fez foi uma denunciação caluniosa. E se de fato a versão do Marcos Duval for verdadeira, um senador da República foi pressionado, houve uma tentativa de extorsão, pelo menos foi isso que o Marcos Duval falou, do presidente da República para que um senador atuasse de modo criminoso contra o ministro do STF. Então aí, isso é um ataque nítido, claro, e o Bolsonaro aí precisa ser punido. Só que se a versão do Marcos Duval for uma versão falsa, for uma versão mentirosa, aí a punição tem que recair sobre ele. Porque nós não podemos tolerar esse tipo de atitude de um parlamentar, de um senador da República provocando esse caos e essa baderna institucional, por mais características que possam ser do bolsonarismo. Mas isso não pode ser tolerado. E aí o Marcos Duval tem que ser punido e eu acho que nessa história toda, quem vai se lascar vai ser o Duval.